Olá, eu sou Tiago Godoy, professor de Direito Civil. Voltamos com o programa Saber Direito Responde, onde eu respondo a sua pergunta feita através do e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br e vamos agora para a quinta questão. Uma questão de Cris Ferreira, de Resende, do Rio de Janeiro. Tem a seguinte dúvida: se o ato constitutivo de uma sociedade é um contrato, como pode um sócio ter 90% da participação societária e outro apenas 10%? Veja bem, Cris, o contrato social, como eu disse numa questão anterior, é um contrato plurilateral, não é um contrato bilateral. O contrato bilateral, por ser sempre sinalagmático, ele apresenta algumas características interessantes. Se o contrato bilateral ele é sinalagmático, a prestação de uma das partes é causa do cumprimento da outra. Então vamos imaginar nós dois, eu e você. Eu só cumpro minha obrigação porque você cumpre a sua, você só cumpre sua obrigação porque eu cumpro a minha. Se você não cumpre a sua, você pode vir cobrar para eu cumprir a minha? Não. Eu posso me defender dizendo, não vou cumprir porque você não cumpriu a sua. A causa para eu cumprir a minha é você cumprir a sua. É o que nós chamamos de exceção de contrato não cumprido, que cabe no contrato bilateral e não se aplica no contrato plurilateral. Por quê? No contrato plurilateral, ele não é sinalagmático. Uma prestação não é causa da outra. Então, eu não posso me defender dizendo que eu não vou cumprir a minha porque você não cumpriu a sua. Eu não posso alegar que eu não vou integralizar o capital social por mim subscrito porque você não integralizou o seu. Você vai ser demandada pela sociedade, judicialmente, podendo até ser excluída do quadro societário. No contrato bilateral, por ser sinalagmático, ele tem implícita a cláusula resolutiva. Ou seja, se você não cumprir a sua parte, eu não preciso esperar você vir cobrar de mim para dizer que eu não vou cumprir. Eu posso pedir o fim do contrato alegando o seu inadimplemento. É a resolução do contrato que decorre do inadimplemento. No bilateral eu posso fazer isso. Se eu não cumpriu a sua, eu quero acabar com o contrato. No contrato plurilateral, isso não pode ser feito, doutores, doutoras, porque ele não é sinalagmático. Uma prestação não é causa da outra. Então, se você não integralizar o capital social que você subscreveu, eu não posso pedir o fim da sociedade. Você vai ser cobrado pela sociedade, podendo até ser excluída do quadro societário. E, por fim, o contrato bilateral, por ser sinalagmático, deve ter um mínimo de equivalência entre as prestações. Uma prestação não é causa da outra, então deve ter um mínimo de equivalência. Já no contrato plurilateral, como uma prestação não é causa da outra, nada impede que as obrigações, as prestações, sejam díspares. Eu posso ter um sócio com 95% do capital social, vai contribuir com 95%, outro que vai contribuir com 5%. Me parece equivocado, embora seja a opinião de alguns doutrinadores, que o simples fato de ter um sócio com 95% e outro com 5% é motivo para você dizer que houve fraude e, portanto, pedir a desconsideração da personalidade jurídica para cobrar do sócio uma dívida que era da sociedade. Veja, isso pode ser usado como fraude? Pode. O que eu acho é que o simples fato disso acontecer não é por si só motivo de fraude. Se for usado como fraude, tudo bem, mas simplesmente por isso me parece que não. Fundamento: o contrato social é plurilateral. Se é plurilateral, não é sinalagmático. Uma prestação não é causa da outra. Não se exige um mínimo de equivalência entre as prestações. Se for usado como fraude, desconsidera. O simples fato, me parece que não. Tá legal? Muito bem. Vamos para a segunda questão desse bloco. Uma questão de Fernando Mota, de Ilhabela, São Paulo. Professor, o que é contrato emptius pei e emptius rei sperati? Isso se refere, são termos que aparecem em prova. Provavelmente Fernando deve ter visto esses termos em prova, porque em prova de múltipla escolha aparece. O contrato emptius pei acontece isso. São termos que você deve conhecer. Esses conceitos se referem à classificação dos contratos, que diz que o contrato pode ser comutativo ou aleatório. Contrato comutativo é aquele que as partes podem antever os efeitos que serão produzidos, o que não ocorre no contrato aleatório. Por um motivo muito simples. Aleatório é o contrato de risco. Aleatório vem de alea, que significa risco, sorte. Então, no contrato aleatório, como é de risco, nós não conseguimos antever os efeitos que serão produzidos. Pense no contrato de aposta, no contrato de jogo. Eu não sei se eu vou ganhar, se eu vou perder. Nós não conseguimos antever. Existe um risco inerente a isso. Não se esqueça que o contrato aleatório ele pode ser tipicamente aleatório, aleatório por natureza,
ou acidentalmente aleatório ou atipicamente aleatório. Contrato tipicamente aleatório é aquele que é da natureza dele ser aleatório. Ele é aleatório, seguro, jogo, aposta. Já contrato atipicamente aleatório é aquele contrato que, por natureza, ele é comutativo. Mas, em razão de uma circunstância específica, naquele caso concreto, ele é aleatório. Compra e venda de coisa futura. Compra e venda é um contrato tipicamente comutativo. Eu sei o que vai acontecer. Eu vou lhe entregar o bem, você me entrega o preço. Nós conhecemos os efeitos, podemos antever os efeitos, comutativo. Mas se eu comprar uma coisa futura que não existe ainda, eu posso estar assumindo o risco. Posso comprar a sua safra? Te dou 100 mil reais e tudo que der aí de banana é meu, eu levo para casa. Veja, estou comprando coisa futura, estou assumindo o risco. Pode vir mais do que eu espero, menos do que eu espero, pode não vir nada. Nesse risco, nessa compra e venda de coisa futura, eu posso assumir um risco total ou parcial. Risco total, mesmo que não venha nada, eu vou ter que te pagar. Risco parcial. Eu, pelo menos, estou protegido contra o total insucesso. Se vier menos do que eu espero, vou ter que te pagar. Mas se não vier nada, você me devolve o dinheiro. Lembra do exemplo que nós trabalhamos aqui no Saber Direito? Eu compro os peixes que você pescar e trouxer no seu barco. Se for risco total, mesmo que não venha peixe nenhum, eu te pago o preço. Se for risco parcial, se vier um peixe, eu te pago o preço. Se não vier peixe nenhum, eu não te pago o preço. A venda de coisa futura em que eu assumo risco total, eu chamo venda empty pay. A venda de coisa futura em que eu assumo risco parcial, eu chamo empty rei esperate. Veja que no empty pay eu assumo o risco da existência do bem. No empty rei esperate eu assumo o risco sobre a quantidade, não sobre a existência. Se não vier nada, eu não lhe pago. Só não se esqueça que nos dois casos, se vier menos em razão de culpa ou dolo de sua parte, você esticou uma cadeira de praia e ficou lá tomando sol, aí você não fará jus ao preço, tá bom? Então, o contrato empty pay, empty rei esperate, é a venda de coisa futura atipicamente aleatório. Empty pay, risco da existência, empty rei esperate, risco da quantidade. Tá legal, Fernando? Uma questão de Guilherme Klein, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Professor Tiago Godoy, o que prevalece atualmente? O dirigismo legal ou o dirigismo judicial dos contratos? Muito obrigado. Veja, Guilherme, antigamente prevalecia o dirigismo legal, hoje prevalece o dirigismo judicial do contrato. Dirigismo é o controle que é feito do contrato. Dirigismo legal é quando a lei controla. Dirigismo judicial é quando o juiz controla, intervindo no contrato. A lei controlando, dirigismo legal, por exemplo, ocorre quando você vai fazer um contrato de locação e você tem limitações, na lei do inquilinato, que diz que determinadas coisas você não pode colocar naquele contrato. Isso é um dirigismo legal, a lei controlando o contrato de locação. O problema do dirigismo legal é que, na verdade, a lei ela é estática, ela não acompanha o dinamismo social, pelo menos pelo momento. É claro que uma lei pode ser revogada, pode ser atualizada, mas é um procedimento lento, não tem a velocidade da evolução social, do dinamismo social. A lei do inquilinato é recente agora, nós temos uma nova lei do inquilinato, mas nem sempre isso acontece. Mais eficiente é um dirigismo judicial, que analisa o caso concreto. Você sabe que o juiz não é um déspota que pode fazer o que quiser. Mas quando a lei lhe permite analisar o caso concreto, o juiz pode fazer um juízo de valor no caso concreto. E quando isso acontece? Quando a lei se vale de conceitos jurídicos indeterminados, que nós vimos aqui no nosso curso, que é um conceito de baixa densidade normativa que prescinde de um juízo de valor a ser dado no caso concreto pelo aplicador do direito. Ou seja, um conceito de baixa densidade normativa, uma expressão vaga, uma cláusula geral, que exige de um juízo de valor do juiz no caso concreto. Exemplo, função social do contrato, boa-fé objetiva, são cláusulas gerais do contrato que permitem uma intervenção do juiz no contrato, porque a função social do contrato representa uma limitação da liberdade de contratar. A boa-fé objetiva é uma exigência que a lei impõe aos contratantes, agir conforme um padrão normal de conduta. Se isso for violado, o juiz intervém no contrato, podendo chegar até a sua extinção. Essa é a nova tendência que o novo Código Civil trouxe para controle dos contratos, não abrindo mão do dirigismo legal, mas permitindo o dirigismo judicial para o juiz controlar
o contrato. É possível isso através dessas cláusulas gerais, desses conceitos jurídicos indeterminados. Ok, Guilherme? Muito bem, doutores. Com isso, nós encerramos o segundo bloco do nosso Saber Direito Responde. Respondemos mais 3 questões. No próximo e último bloco, resolveremos as 3 últimas questões enviadas por você para saberdireito@stf.jus.br. Eu volto no próximo bloco.